Fala aí galera, eu sou o Lugui, esse é o meu canal no YouTube. Se você ainda não me conhece, aqui na tela tá o meu Instagram. Você pode me curtir, me seguir, me compartilhar, fazer o que você quiser comigo, porque eu sou todos vocês. Desculpa essa minha voz de sono, é que eu acabei de acordar e eu senti que eu precisava muito fazer esse vídeo. Mas antes de começar o vídeo de hoje, eu quero mandar um beijo pro Railan Queiroz de Fortaleza, pro Michel Cruz de Salvador e um beijo especial pro Júlio Charles de São Paulo, que foi por conta dele que eu decidi fazer esse vídeo. O Júlio, ele mandou uma mensagem muito inspiradora e muito tocante pro Gian. E o Gian ligou pra mim chorando e tal, ficou muito emocionado com a mensagem do Júlio e me mandou a mensagem. E eu fui dormir com o Júlio na cabeça e acordei. E eu pensei, não, preciso fazer um vídeo falando sobre isso. Hoje eu vou contar um pouco pra vocês sobre a minha experiência, como foi me assumir pra minha família, me assumir pros meus pais. Eu já fiz um vídeo aqui antes no canal, mas foi bem no começo do meu canal, uns 2 anos atrás. Eu tinha bem menos seguidores do que eu tenho hoje e vocês vivem me pedindo para compartilhar isso com vocês, para falar sobre como se assumir, como contar pros pais, como foi minha experiência e tal. E eu achava que não precisava fazer um vídeo desse, porque eu já tinha feito antes. Mas há um tempo já eu tenho pensado em fazer um vídeo falando sobre isso. E desde que eu vi o vídeo do meu amigo Gian com a mãe dele, de Gianluca, eu achei que as pessoas estão precisando de vídeos assim. E depois da mensagem do Júlio de ontem, que o Gian me mostrou, eu falei, não, eu vou fazer, porque tem muita gente que ainda não conhece essa minha história. Então, vocês veem sempre aqui os meus vídeos, eu sempre alegre, com meus amigos, com meu namorado, e a relação de amor e de carinho que a gente tem um com o outro. E a gente vive no Rio de Janeiro, a gente tem a sorte de morar na zona sul do Rio, a gente não convive tanto com preconceito, com as dificuldades que eu sei que no resto do país tem de ser gay, de se assumir. E eu acho que a maioria das pessoas acha que sempre foi assim, que sempre foi fácil, que sempre foi maravilhoso e que é incrível e tal. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. No começo, quando eu era bem mais novo, quando eu me descobri gay, né, porque eu já era gay desde pequeno, desde criancinha já dava mó pinta, nunca gostei de meninas, nunca me senti atraído por meninas. A gente acaba crescendo numa sociedade heteronormativa, então o menino ele é educado desde pequeno a jogar bola, a gostar de azul, a ter interesse por meninas, e eu era educado dessa forma. Mas eu achava que aquilo ali não cabia dentro das coisas que eu me encaixava, mas eu não entendia bem o porquê. E aí eu fui crescendo e fui descobrindo que eu era diferente, que eu tinha um olhar diferente para os meus amiguinhos. E eu cheguei a beijar meninas, cheguei a ficar com meninas, mas aquilo não mexia comigo como eu achava que deveria mexer, sabe? Não era especial, não era... Até que eu dei o meu primeiro beijo no menino, eu acho que eu tinha uns 12 anos. E aquilo foi surreal. E eu finalmente entendi quem eu era. E eu fui carregando aquele peso comigo dentro de mim, porque eu fui criado dentro de uma família muito conservadora, evangélica. Minha mãe era missionária, meu pai era diácono da igreja, então eu era obrigado a ir para a igreja todo domingo, todas as reuniões e tal. Por mais que eu nunca tenha me identificado com a religião que eles seguiam, a evangélica, como criança, você tem que fazer o que seus pais mandam, não é normal. Você acaba sendo o resultado da sua educação, é normal. O pai é do Flamengo, ele vai começar a educar a criança desde pequena a gostar do Flamengo. Se seu pai é católico ou evangélico ou tem alguma religião, ele vai querer que você siga aquela religião. Então meus pais queriam que eu seguisse aquela religião. Mas desde pequena eu nunca me identifiquei com aquilo, eu nunca gostei de ir pra igreja, nunca me identifiquei, enfim. Mas eu era obrigado, literalmente, eu era obrigado a ir à igreja. E aí, aqueles ensinamentos, aquelas coisas que eu via na igreja começaram a bater muito de frente com quem eu era, e eu comecei a ficar muito mal, e eu comecei a ter um conflito interior muito grande,
E eu passei a não me aceitar, não me amar, a questionar muitas coisas. E eu tinha várias discussões com Deus, eu chorava. E eu orava, e eu dizia, Deus, por que tu me fizeste assim? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu não posso ser normal? Por que eu não posso gostar de meninas, como a maioria dos meus amigos? Por que eu não consigo ser uma pessoa normal? Eu queria ser normal, como todo mundo, mas eu não conseguia. E só quando eu criei forças na minha adolescência, naquela fase rebelde, né, que todo mundo chama de rebeldia adolescente, e eu criei forças pra ir de encontro aos meus pais e falar, não, eu não quero seguir essa religião, eu não quero ir pra igreja, eu não vou fazer isso e tal. E eu comecei a conhecer outros meninos como eu comecei a me entender melhor, eu comecei a me sentir aceito no mundo, porque eu comecei a conhecer outros gays e tal. E aquilo foi fantástico pra mim. E eu me apaixonei por um menino, apaixonite de adolescente. E a gente começou a namorar, o Marcos Delvan. Tenho um carinho enorme por ele até hoje, meu grande amigo. Mas é aquela coisa, né? Namoro de criança e tal, terminava, voltava, lá. E a gente, quando tem 14, 15 anos, a gente acha que aquele amor é o amor da nossa vida. A gente sofre desesperadamente, a gente chora. E um certo dia o Marcos terminou comigo, por algum motivo, não lembro qual. E eu fiquei muito mal. Nossa, chorava. E era a época do Orkut. E eu fui lá e escrevi um depoimento pra ele, falando que eu amava muito ele, queria voltar e tal, não sei o que lá. E ele escreveu um depoimento pra mim. Vocês provavelmente não devem, a maioria dos meus inscritos aqui, eu acho que nem deve saber o que é isso. Mas no Orkut, era uma plataforma tipo o Facebook, e você podia deixar depoimento para as pessoas e você podia aceitar ou não, e aquilo ficava visível na sua página. O Marcos mandou um depoimento para mim, mas eu não podia aceitar aquilo ali porque não podia ficar visível na minha página, mas eu deixei ali salvo para eu ficar vendo, falando que me amava e lá, e falando sobre o nosso relacionamento. A gente só tinha um computador em casa e era compartilhado entre mim e minha irmã. E ela foi usar o computador e eu deixava a senha do meu Orkut salva e entrava automaticamente. Então, quando ela entrou no computador lá na internet, a última página que eu tinha aberta era o Orkut e abriu direto na minha página. E ela viu aquilo e mostrou pra minha mãe. E minha mãe descobriu. Só que minha mãe guardou aquilo pra ela e não falou nada comigo. E eu passei praticamente uma semana mal, chorando, depressivo, dentro do meu quarto, não queria sair, não queria fazer nada. E minha mãe já estava muito preocupada comigo, e ela não sabia mais o que fazer. E aí eu lembro que foi uma sexta-feira, eu cheguei em casa e me tranquei no quarto depois da escola, fiquei lá deitado e tal, chorando. E minha mãe chegou para conversar comigo, e eu nunca esqueci esse momento, foi um momento muito marcante na minha vida. Ela chegou, eu tava deitado, ela chegou pra mim e perguntou o que tava acontecendo, eu falei que nada. E eu só fazia chorar. E ela falou, tem alguma coisa a ver com o Marcos? Naquele momento eu fiquei assim, como assim? Eu fiquei desesperado, porque como ela sabia daquilo? Eu não fazia ideia que minha irmã tinha visto a mensagem e mostrado pra ela. E aí eu parei de chorar e fiquei olhando pra ela com cara de espanto. E ela virou pra mim e falou assim, meu filho, não se preocupe, não chore. Você ainda é novo e você ainda vai encontrar alguém que te faça feliz. E um menino que te ame de verdade e tal. E aquilo mexeu muito comigo porque essa não era a reação que eu esperava da minha mãe. Por ela ser da igreja, por toda a criação que ela teve. Eu esperava que... não sei, eu esperava o pior. E eu comecei a chorar mais ainda, porque eu me senti tão amado naquele momento. E aí eu abracei ela e comecei a chorar e tal, não sei o que lá. E tal. E aí depois ela conversou comigo, ela falou que estava muito preocupada comigo, que não queria que meu pai soubesse, porque meu pai era muito machista e ele jamais iria aceitar e tal. E ela ficou guardando aquilo durante um bom tempo. Foi uma fase muito difícil pra mim, porque por mais ela sabia, e ela começou a tentar me controlar, a tentar
fazer com que eu não saísse. Eu comecei a ficar cada vez com mais raiva, porque ela começou a me impedir de fazer muitas coisas. E só hoje eu consigo entender o porquê que ela fazia aquilo. Na verdade, ela queria me proteger do mundo. Ela tinha muito medo do que as pessoas aqui fora podiam fazer comigo. E eu entendo isso. É a forma que nossos pais têm. Infelizmente, eles conhecem, eles sabem que o mundo é muito violento, que as pessoas são muito intolerantes. E elas temem pelos filhos delas, né? E eu sei que a maioria dos pais não tem essa reação como minha mãe teve. E até porque meu pai não foi a mesma reação assim. Meu pai quis me bater, correu atrás de mim com um carro de mão pra jogar nas minhas costas. E foi horrível, foi um dos piores períodos da minha vida. Eu sofri muito, mas eu passei por tudo isso de cabeça erguida. E se eu não tivesse passado por todo esse momento, eu não teria criado uma casca dura pra vida como um todo, pra minha vida profissional, pra minha vida pessoal. Isso me deu uma base pra conseguir passar por muitos e muitos outros problemas que vieram a acontecer no futuro. E o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte, é que eu sei que nessa fase é muito complicado, porque a gente quer se aceitar, a gente quer se sentir aceito, a gente quer se sentir amado. E não sentir esse carinho e esse apoio dentro da nossa própria família é muito doloroso. Eu sei disso porque eu sinto isso pelo meu pai até hoje. Eu não converso com meu pai há anos. Eu não tenho uma relação com meu pai há anos. Por conta da minha orientação sexual. E eu recebo muitas mensagens de vocês perguntando como se assumir. Contando casos de pais que batem, que não aceitam. Eu sei que é muito doloroso, é muito triste. Mas eu tenho que falar algumas verdades pra você. A vida não é fácil, ela nunca vai ser. E ela nunca vai amenizar as coisas pra você. Seria muito fantástico, maravilhoso ter pais que nos amassem incondicionalmente. Mas às vezes não é falta de amor, não é falta de carinho, é só preocupação. Eles tiveram educações diferentes, sabe? Vieram de um mundo diferente. Às vezes é hipocrisia, sim. Às vezes é egoísmo, porque pensa no que os outros vão falar dele e não pensam na felicidade do filho. E isso é muito triste. E eu recebo muitas mensagens de vocês falando sobre a dor de vocês, sobre o sofrimento. E eu queria muito poder abraçar vocês e, sabe, estar junto mais ainda. E eu espero que esse vídeo seja uma forma de eu poder fazer isso. Esses momentos ruins vão passar. Vocês precisam ser fortes, vocês precisam ter coragem pra viver a vida como ela é. Porque a vida é essa. E quando você se aceitar, quando você se amar, você trabalhar, você seguir de cabeça erguida, você vai ser capaz de ser livre e poder ser quem você é de verdade. Tenta entender a cabeça da sua mãe, do seu pai, tenta se colocar no lugar deles. Eu sei que é muito difícil. Eu sei porque eu passei, já estive nesse lugar. Mas tenta ter um pouco de empatia por eles, para que vocês não fiquem com raiva, com remorso dos pais de vocês. Porque também é muito difícil pra eles, não deveria ser. Os pais deveriam nos amar incondicionalmente. E se hoje eu tenho uma relação super saudável com minha mãe, foi porque eu fui mostrando pra ela, através das minhas atitudes, através dos meus gestos, que nada mudava, sabe? Que eu continuava sendo o mesmo Lucas, sendo a mesma pessoa, tendo o mesmo caráter, a mesma integridade, tendo os mesmos propósitos. E que a minha sexualidade não interferia em nada quem eu era como ser humano. Com o passar do tempo, ela foi aceitando cada vez mais e abrindo cada vez mais a cabeça dela. E hoje eu tenho uma relação super saudável com minha mãe. Ela tem uma mente super aberta. Ela entende coisas, sabe, que às vezes nem nós que estamos dentro do meio entendemos, né? Como minha relação a três com o Eve e com ela. Então, ela trata os meninos como dois filhos. Quando eu terminei com o Eve, ela chorou muito, porque era um filho pra ela e tal. Mas depois ela entendeu que a gente ainda se ama, que a gente continua uma família e tal. E ela trata ele com o maior carinho, assim como ela trata o Wellington. E eu sei que eu tenho sorte de ter a mãe que eu tenho. Eu a valorizo muito, eu a amo muito.
E eu sei também que se ela não tivesse essa cabeça aberta, eu ia continuar valorizando e a amando muito e tentando mostrar a ela que nada muda, sabe? É só um rótulo que as pessoas precisam colocar uma nas outras para poder entendê-las melhor. E que o que importa é só quem a gente é por dentro, quem nós somos como seres humanos. Fazendo bem, tendo integridade, sendo bondosos, e é isso que importa. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado vocês de alguma forma. E se vocês precisarem de qualquer coisa, pode continuar mandando mensagem pra mim. Conversem entre vocês. Vamos criar uma grande comunidade aqui, onde a gente possa se abraçar, se sentir seguro e confortável para falar sobre nossos medos, nossas inseguranças. E se amar bastante, porque o mundo tá precisando disso, de muito amor, de muito carinho. E eu quero estar sempre aqui pra passar todo o amor e carinho que eu tiver pra vocês, tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo.